Muito bem, jovens. Vamos resolver mais uma questão da lista 4. Questão 9, questão da Unesp de 2019, que cita o seguinte: no interior de uma quantidade de água, as moléculas atraem-se devido às ligações de hidrogênio, e a força resultante sobre cada molécula é nula. Porém, na superfície, as moléculas estão em contato tanto com outras moléculas de água, como também moléculas de gases e vapores presentes no ar. E aí ele cita que a atração do ar pelas moléculas de água é menor que a atração das moléculas de água entre si. Então, surge uma força resultante nas moléculas da superfície que não é nula. E aí cria-se uma camada chamada tensão superficial, que funciona como uma membrana elástica na superfície da água. Essa figura mostra exatamente aqui uma agulha, certo? E essa membrana segurando essa agulha. A intensidade dessa tensão superficial é dada pela razão entre a força exercida pela superfície do líquido, devido a essa tensão, e o comprimento L, ao longo da qual a força atua, ou seja, aqui no caso da agulha, o comprimento da agulha. E essa tensão superficial, representada pela letra sigma, é a razão entre a força e o comprimento. Ele está citando que essa agulha cilíndrica tem 5 centímetros de comprimento, e ela é colocada deitada em repouso sobre a superfície da água, que tem uma tensão superficial dada por 0,073 Newton por metro. Eu repeti essas informações aqui. Ele está falando o seguinte: nesse caso, mostrando aqui a figura, uma seção transversal circular, você olhando de frente à agulha, então você vai ver essa parte circular aqui, ela fica sujeita à força-peso, então a agulha tem a força-peso vertical aqui para baixo, P, e duas forças de mesma intensidade, que são causadas pela tensão superficial da água e são tangentes à seção transversal circular. Essas forças que estão representadas aqui, fazendo o ângulo θ com a vertical. Quando ela estiver prestes a afundar, na iminência de afundar, F1 e F2 tem direção vertical, então esse ângulo θ para cada uma das forças é zero. E aí ele quer saber o seguinte: se o G é 10 metros por segundo ao quadrado, qual a maior massa que essa agulha pode ter sem que ela afunde? Bom, se ela estiver prestes a afundar, as forças vão ser verticais, elas têm mesma intensidade, então são duas forças para cima que vão ser iguais ao peso. O peso vale mg. Então esse é o caso onde você tem as agulhas a agulha prestes a afundar. Então aqui tem o valor da massa máxima, maior massa, vou chamar de M máximo, que é dado por 2F sobre G. Mais uma vez, por que 2F? Porque a força F1, que seria vertical, e a força F2, que também seria vertical, elas têm mesma intensidade, cada uma delas então de valor F. E quanto vale o F? O F a gente tira aqui da tensão superficial. Ó. O F, já que a tensão superficial é F sobre L, então a gente pode dizer que o F é o sigma L. Portanto, a massa máxima vai ser igual a 2 sigma L dividido por G. O valor do sigma foi fornecido, tem aqui 0,0073 Newton por metro. O valor do comprimento está dado aqui em centímetros, temos que passar para metro. E o valor do G também fornecido. Então a questão é uma questão mais de interpretação. Basta interpretar o que está sendo dito no texto, substituir os valores e fazer os cálculos. Vamos fazer então aqui, massa, 2 vezes 0,073 vezes o comprimento. O comprimento é de 5 centímetros, temos que passar para metro. 5 vezes 10 a menos 2, dividido pelo valor de G, que é 10. E aí a gente percebe o seguinte, olha só que fácil. 2 vezes 5 dá 10. Com 10 no denominador, você simplifica. 0,073. Aqui tem um 10 a menos 2. Ele quer a resposta em gramas. Se a gente fizer este cálculo, nós vamos encontrar a resposta em quilograma. Para a gente encontrar em grama, basta a gente fazer o seguinte. A massa máxima é 0,730. A vírgula que estava aqui foi uma casa para a direita. Então, o expoente a gente subtrai uma unidade dele, já é menos 2, então menos 3
quilogramas. Só que 10 a menos 3 vezes o K do quilograma vai dar 1. 10 a menos 3 vezes 10 a terceira vai dar 1. Então, a resposta, a massa máxima, vou colocar aqui embaixo, massa máxima, 0,730 gramas. Resposta, letra D. Aí, resolução de mais uma questão mais interpretativa. Um abraço, jovens.